Olá, uma boa noite. Pois é, não está nada fácil, né? Foram requeridos 1.335 pedidos de recuperações judiciais no último ano. Isso significou um aumento de nada menos do que 55,4% em relação ao ano anterior. E sabe o que é pior? As perspectivas não são nada boas. Devemos ter mais e mais pedidos nos próximos dias ou meses até superar essa fase. Pedidos de falência, e a gente está mostrando aí no quadro, de pequenas empresas sempre sofrendo mais, as falências decretadas, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações efetivamente deferidas. Esses dados são da Boa Vista, antigo SCPC. O que eu me preocupo nesse momento? Não é só com quem vai fechar a porta, é com quem ainda acha que talvez não precise fechar, mas não sabe como fazer. Além de comprar o seu livro, o que ele pode fazer? Olha, é bem interessante porque a cultura empresarial brasileira foi forjada ao longo de muitas crises. Então, o empresário brasileiro se acha invulnerável, passou por apreciação cambial, depreciação cambial, passou por congelamento, enfim, quando ele se vê em dificuldades, ele aciona aquele recall de sobrevivência, já passei por tanta coisa. Eu vou conseguir superar essa. E muitas vezes não procura ajuda, infelizmente. Então, ou procura ajuda muito tarde. Então, de maneira bem objetiva, o empresário tem que estar muito atento ao momento que vive. Ao sinal amarelo. Ao sinal amarelo. Existem causas que ensejam ao aparecimento de crise. A gente está falando de novas plataformas, quer dizer, obsolescência de processos e de negócios é uma causa de crise. Oportunidade para uns, crise para outros. Mas o empresário tem que estar muito atento e tem que desenvolver ferramentas gerenciais que possibilitam essa mensuração. Isso é no plano ideal. No plano prático, infelizmente, isso não acontece. Os empresários têm vergonha, têm efetivamente um custo íntimo muito grande, especialmente os empresários pequenos e médios e os mais antigos, têm uma mentalidade como se o fato de ele incorrer em problemas fosse um demérito pessoal. Diferentemente dos Estados Unidos, onde você tem problemas, a solução é cirúrgica, e se houver uma quebra, há é um processo muito rápido, o empresário pode empreender, muitos empreendedores quebraram algumas vezes antes de ter sucesso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos uma mentalidade de vergonha, nós temos uma Mas mentalidade eu tenho um rito, né? Assim como eu tenho hoje o rito do impeachment, eu tenho um rito da recuperação que eu quero que você mais ou menos dê uma microcartilha para mim. Vamos lá. Quando a gente observa isso que ele está dizendo, você sente uma busca por parte de alguns, principalmente dentro da tua convivência, desta migração ou de buscar dessas empresas que estão tradicionalmente dentro de um meio, de uma forma, de buscar essa inovação, de buscar o e-commerce como uma alternativa antes de recorrer a ele como recuperação? Esse processo de disrupção de vários segmentos da economia permeia tudo que diz respeito à internet. Vamos pegar algo muito prático, uma pizzaria delivery. Hoje ela não precisa mais estar limitada à região geográfica do bairro ou do condomínio que ela atende. Através de qualquer aplicativo, você pode entregar uma pizza em toda a região metropolitana da cidade onde você tenha, contratando esse aplicativo desse empreendedor, contratando um motoboy que não necessariamente você precisa ter como... Despesa fixa? Despesa fixa ou relacionamento pessoal. Existem aplicativos hoje que você pode chamar um motoboy aqui e agora para fazer qualquer serviço. E, claro, vai ser pago através desses meios de pagamento eletrônico. Então, a disrupção desses modelos de negócio tradicionais, se o empreendedor falar, não, eu quero ficar naquele negócio que os meus avós conceberam da minha pizzaria delivery. Talvez você não esteja aqui nesses próximos anos. A gente entrou nessa segunda era da máquina, no Second Machine Age, onde as coisas são cada vez mais digitais,
o crescimento é exponencial e combinatório das tecnologias que você pode usar para vender a sua pizza no aplicativo, no e-commerce, e comunicá-las para mídias cada vez mais diversificadas, atingindo uma população muito maior. Ou não. Tá. Ou você vai deixar esse espaço ser ocupado por alguém que vai se propor a adotar essas tecnologias digitais. Quando ele está falando disso, a gente vê claramente essa resistência que você mesmo citou, desse empresário em mudar, muitas vezes, em recorrer aos mecanismos. Claro que a gente gostaria de ver um cenário diferente, mas em não tendo alternativa, em sendo dentro, como a gente vai mostrar também nesse gráfico, o setor da economia por setores, os que mais, indústria, comércio, serviços que mais sofreram, e obviamente, eu diria aqui que o de serviço que ele citou várias vezes é o que tem tido mais pedido de falência e de recuperações. Independente dos setores, eu preciso encerrar o programa em 3 minutinhos, então você precisa me dar um resumo muito grande. Vamos lá. Passos principais para quem decide. Meu negócio, eu acendi luz amarela, meu negócio está com problema, eu não quero fechar minhas portas, eu quero me recuperar. Então, o primeiro passo é entender a circunstância que se está passando. Entendendo essa circunstância, você vai avaliar se você tem recursos internos para fazer frente a isso ou não. Se você não tem recursos internos, e a maioria dos empresários não tem, não porque não sejam bons empresários, não porque não sejam pessoas trabalhadoras, mas porque não viveram essas realidades. Então, normalmente, é necessário uma ajuda externa que vai implementar um programa de ajuste na empresa. Esse programa de ajuste raramente passa por ações simpáticas, raramente passa por ações palatáveis, e isso é importante, e é importante que você tenha alguém isento para implementar isso de uma maneira técnica, de uma maneira, não vou dizer fria, mas vou dizer técnica. No sentido de possibilitar o salvamento da empresa. Nem tudo que convém à consciência do empresário convém à empresa. Muitas vezes o empresário, no afã de cumprir com seus compromissos, no afã de levar a empresa dentro daquilo que ele acha correto, acaba, no final das contas, ao cabo, por inviabilizar a companhia e aí sim inadimplir de uma maneira geral. Então, o coração, a consciência não é uma boa conselheira nesse momento. Mais ou menos o que você diria assim: eu devo, não nego, mas vou pagar quando puder, literalmente. Não é questão de malandragem. Vou pagar de uma maneira planejada. Que eu não vá... Exatamente, que você não vá sucumbir. Quer dizer, para pagar alguém, você tem que estar vivo. Cliente morto não paga. Então, a continuidade do negócio, o salvamento da operação, a manutenção dos empregos, a manutenção da operacionalidade da companhia, ela tem que ser preservada, ela tem que ser prioridade em detrimento até do pagamento dos compromissos legítimos. Ninguém advoga calote, claro. Enfim, apenas fazer isso de uma maneira escalonada, de uma maneira planejada, de uma maneira isenta, sem paixões, e que possa possibilitar, no final das contas, contemplar o interesse de todos. Claro. Os a envolvidos. Empresa sadia, a Exatamente. Empresa bem. Que eu espero você continue por muitas e muitas décadas, que este e-commerce continue aflorando bastante e salvando provavelmente muitas dessas empresas que ainda têm um resquício do passado e não querem inovar. Obrigada a ambos. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Economia e Negócios fica por aqui, mas você sabe, né? Só aqui, ó, porque a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, às 22 horas. Mas a qualquer hora, você acessa a gente nas redes sociais. Até mais.